Vida da Madre Maria de Jesus de Ágreda. Um novo olhar sobre o tratamento que Maria de Ágreda deu à vida e à pessoa de Maria Santíssima na cidade mística de Deus, sua obra, no silêncio de um convento franciscano enclausurada no nordeste da Espanha do século XVII, em uma oração silenciosa que foi elevada a Deus. Nele, a abadesa Soror Maria de Ágreda compartilhava suas dúvidas sobre suas habilidades para escrever algo tão grande como a biografia da Santíssima Mãe do Filho de Deus. O ano era 1655 e Maria de Ágreda já havia escrito a biografia de Maria uma vez e depois a queimou, tendo sido informada de que escrever não era papel de mulheres da igreja. No entanto, a inspiração de Maria na vida da abadesa persistiu, assim como o desejo de Soror Maria de Ágreda de compartilhar essa inspiração com outras pessoas. Portanto, seu chamado para escrever também persistiu. O resultado que aconteceu no século XVII era um conjunto de 8 livros e 3 volumes, compreendendo entre 1.600 e 2.000 páginas em espanhol, na forma impressa, dependendo da edição. Os volumes devocionais chamaram a atenção de leigos e religiosos em toda a Espanha e Europa. Os admiradores de Maria de Ágreda informaram o rei Filipe IV da Espanha, que consultou a irmã Maria por 22 anos em uma coleção de 600 cartas trocadas entre eles. Ela se tornou conselheira do rei Filipe IV da Espanha. O tratamento que ela dispensou à vida de Maria de Ágreda também foi reverenciado pelos missionários franciscanos do século XVII e XVIII, que trabalharam diligentemente em Michigan, Colégio Olivet, a Universidade Estadual de Michigan. Sua biografia recebeu uma grande e notável contribuição à história católica do Texas. Maria de Ágreda, na sua história sobre Maria, a vida difundiu o Evangelho nas Américas, e quem encarregou os volumes com eles ao lado da Bíblia, em troncos decorativos missionários. Aqui está meio traduzido estranho. Cidade Mística de Deus, como seu trabalho foi intitulado. Levou com ela, junto com a Bíblia, os livros Cidade Mística de Deus, a Mística Cidade de Deus, que foi intitulado seu trabalho. Tratou da vida da Mãe Santíssima ao ponto de vista de fontes apócrifas populares na época, revelações e visões privadas a ela, religiosa altamente renomada, espiritualmente consciente, e uma inspiração interpretativa baseada na tradição narrativa barroca. Foi publicado em 1670, 5 anos após a morte da irmã Maria de Ágreda. A página de título sozinha continha 100 palavras, a única versão completa em inglês que levou ao padre George Blatter, um padre católico do lado sul de Chicago, um período de mais de 10 anos para traduzir entre 1902 e 1914. Totalizou apenas 2.700 páginas de extensão. Desde o século XVII, a Mística Cidade de Deus, a obra assinada
de Soror Maria de Ágreda tem sido elogiado e condenado ao mesmo tempo, por seu longo tratamento barroco da vida de Maria. Hoje, a representação devocional de Maria por Soror Maria de Ágreda é relativamente bem estudada em programas de literatura e história espanhola, particularmente no sudoeste americano, onde ela está documentada como tendo misticamente comparecido bilocada para os nativos americanos para compartilhar e catequizar com eles o Evangelho. Nestes programas de literatura e história espanhola, seu trabalho é mais frequentemente visto como uma janela para a compreensão da cultura e expressão espanholas do século XVII. No entanto, na opinião de alguns, sua contribuição para a espiritualidade mariana há muito foi ofuscada e desconsiderada pela própria natureza dessa expressão hiperbólica. Maria de Ágreda, sobre a vida de Maria, em contraste do ano de 1655, escreveu o seguinte no início da biografia, traduzida há 107 anos pelo padre Blatter: Ó poderosa e exaltada rainha, cumpre as tuas promessas manifestando-me as tuas graças e atributos, com os quais devo adornar a minha alma, para me tornar digna de ser tua filha e noiva de teu santíssimo Filho, o Cordeiro de Deus, que é o farol da luz, que ao mesmo tempo ilumina, eleva ao fervor, ensina e repreende, castiga e aviva, chama e dissuade, revela o oculto e o profundo, que me revela o mundo, seu estado, todos os segredos dos homens e os verdadeiros e falsos princípios que os guiam. Além disso, nesta luz que nunca acaba, eu desfruto de uma visão e habitação de paz e compreendo os mistérios e sacramentos da vida da Rainha do Céu. Apesar da hipérbole, é claro, desde o início, que Soror Maria claramente compreende o seu papel como noiva de Cristo e de onde vem a iluminação que infunde a sua compreensão sobre a vida de Maria Santíssima. O Cordeiro de Deus é o farol da luz. Mas onde está hoje nos Estados Unidos uma personalidade e autora barroca como Soror Maria de Ágreda? E como podemos apreciar seu retrato ornamentado da Mãe Santíssima? Quem é talvez a essência da beleza sem adornos? Os líderes em Veneza, no século XVIII, o seu notório Casanova, encarcerado na sinistra prisão subterrânea em Veneza, ele descreveu a mística Cidade de Deus como a concepção de visões fantásticas de uma espanhol devota e melancólica freira, fechada por paredes de convento. Aí tem várias coisas aqui. Ele não estava certo. Como vamos descobrir as joias da simplicidade totalmente inspiradora de Maria, sua beleza maternal e lustrosa em uma obra tão extensa e ornamentada como a mística Cidade de Deus. Um exemplo é encontrado na maneira como o venerável padre Solan Casey lia a mística Cidade de Deus em oração de joelhos, meditando sobre a vida de Maria todos os dias, durante 50 anos. O padre Solan Casey, que pessoalmente deu ao conjunto dos 4 volumes de Cidade Mística de Deus para a família para uma família, ele deu, né? A tradução simplificada da Cidade Mística de Deus que ajudaria qualquer um à devoção de Nossa Senhora. Neste interim, no entanto, podemos apreciar facilmente o tratamento que Soror Maria deu a Maria Santíssima por meio de 3 abordagens complementares. Primeiro, a prática e a realização da oração silenciosa de Soror Maria forneceram a base a partir da qual ela narrou seus diálogos internos com Deus Pai, Cristo e Maria. Em segundo lugar, a reverência que ela tinha por seu relacionamento pessoal com Maria como modelo, professora e modelo, mestra. Informou a abadesa ao longo de sua busca ao longo da vida para ser uma noiva digna de Cristo. Terceiro, ao compreender as escritas de Soror Maria como um grande poema teológico repleto de metafóricas devocionais, podemos derivar a inspiração do seu retrato de Maria, como ela cresceu em sabedoria nos estudos marianos. Ela recebeu muitas luzes espirituais. Ela contemplou a beleza absoluta do papel de Maria como Mãe Santíssima, registrou suas percepções, suas impressões interpretativas de Maria e sim suas visões pessoais da própria Mãe de Deus. Tudo isso ela fez em um estado de quietude, de contemplação,
cujo reconhecimento hoje muitas vezes se perde no meio do barulho do estilo barroco, tão prevalente de sua época. No início da mística Cidade de Deus, ela escreve sobre o seu estado de quietude. Devemos preservar a tranquilidade e a quietude do espírito, necessárias para reter as luzes e as informações adequadas, pois não em todos os estados de espírito, embora sejam os mais elevados e avançados, descreve o estado em que ela viu seres espirituais e eventos com seus próprios olhos físicos, mais especialmente a própria Mãe Santíssima e os anjos que cuidavam dela. Uma visão imaginativa descreve o estado em que ela viu imagens em sua mente, um estado espelhado nas experiências de muitos videntes durante a oração contemplativa. E, finalmente, Soror Maria descreve a visão intelectual, um estado no qual sua mente viu ou foi levada a compreender muitas verdades espirituais complexas. Nessa área da visão intelectual ou conhecimento interior, o intelecto e a compreensão refinados de Soror Maria se destacaram, e foi aí que ela encontrou sua maior segurança e conforto. Nestes estados de profunda quietude e oração, uma prática franciscana tradicional até hoje, Soror Maria meditou sobre Maria, personagem vida, através das lentes de sua própria compreensão e com as ferramentas disponíveis para ela na Espanha do século XVII. O ascetismo conventual de Soror Maria de Ágreda, em meio às práticas religiosas da ordem clausurada das concepcionistas, potencializou em grande medida esse processo. Assim, Soror Maria de Ágreda contemplou em espírito de oração a Imaculada Conceição de Maria, um assunto importante, mas controverso da época. Tão devotada à Imaculada Conceição de Maria era a família de Soror Maria, eles dedicaram sua casa ancestral como um convento sob a ordem de Santa Beatriz da Silva da Imaculada Conceição. Naquela época, os dois irmãos da Soror Maria de Ágreda já haviam aderido à ordem franciscana. Soror Maria, então com 18 anos, e sua mãe e uma irmã ingressaram no convento concepcionista, enquanto seu pai ingressou em um mosteiro franciscano em uma cidade próxima como irmão leigo. A Imaculada Conceição, no entanto, agora, uma doutrina estabelecida na Igreja por mais de 150 anos, era naquela época na Espanha e em outros lugares muito ainda controversa. Maculistas e imaculistas produziram mais de 12.000 panfletos sobre todos os aspectos da questão em torno da impecabilidade de Maria desde o século XI em seus artigos Visões e Aparições, do volume 15 da Enciclopédia Católica. Maria de Ágreda sobre a vida de Maria desde o instante da concepção. É contrário à nossa necessidade da redenção de Cristo argumentar alguns sinais que são importantes da presença de Deus dentro de nós. Foi um assunto que Maria de Ágreda assumiu com gosto e devoção mais tarde em sua vida, influenciando não apenas o rei da Espanha na doutrina, mas também o próprio Papa em seus últimos anos, que faria a declaração mais definitiva sobre a doutrina até a proclamação do Papa Pio IX, em 1854. Foi também uma questão que alguns hoje pensam por ter proporcionado o impulso inicial para condenar seu trabalho, apesar do fato de que sua posição estava de acordo com a decisão final da Igreja sobre o dogma da Imaculada Conceição. Da parte de Soror Maria, ela dedicou mais de 260 páginas do livro 1 da Mística Cidade de Deus aos pensamentos e eventos que antecederam o nascimento de Maria Santíssima. Nesses estados rarefeitos de oração silenciosa, muitos dos quais estavam em diálogo interno pessoal com a Mãe Santíssima, Soror Maria desenvolveu a sua própria compreensão da Imaculada Conceição de Maria, uma concepção humana que era tanto filosófica quanto espiritual. Ela escreveu: embora a concepção tenha acontecido de acordo com o curso normal da natureza, o Altíssimo a libertou de imperfeições e desordens, permitindo apenas o que era estritamente exigido de acordo com a natureza, a fim de que o material adequado pudesse ser fornecido para a formação da substância mais perfeita dentro dos limites de uma mera criatura finita, de modo que a concepção, embora natural, de acordo com a ordem comum, não obstante foi dirigido, suplementado
e aperfeiçoado pela ação da graça divina. Hoje, alguns pais, alguns doutores podem resumir os aspectos fisiológicos da concepção. Alguns pais hoje podem resumir os aspectos fisiológicos da concepção para os seus filhos por fraseologia que lembra como pássaros e abelhas. Não entendi essa parte aqui. Vamos passar para frente. Maria de Ágreda, na vida de Maria, publicado, a Mística Cidade de Deus, na vida dela, os cineastas não são estranhos aos retratos de concepção física em cenas de amor explícita. Por hoje, pelos padrões, o tratamento de Sor Maria é manso, discreto, adequado por uma freira enclausurada, mas explícito o suficiente em sua descrição da natureza da matéria real usada para formar o embrião de Maria, que podemos interpretar hoje como bons genes de uma vida limpa e saudável. Mesmo assim, ela viu mais. Eu vejo a Arca do Testamento, Maria como uma arca mística, que é da aliança, unida, enriquecida e colocada no templo de uma mãe estéril. Eu vejo a ordem da natureza que rompe com suas leis para serem rearranjadas. Vejo novas leis conquistando-as da natureza. Vejo a formação de uma nova terra e de um novo céu sendo o útero de uma mulher humilde, onde a divindade iria presidir, onde os cortesãos dos céus antigos se reúnem e onde 1000 anjos são delegados para formar uma guarda sobre um minúsculo corpo animado não maior do que uma abelhinha. Maria de Ágreda, na vida de Maria, pelo menos agora, na verdade, porém sua causa traiu um decreto papal de silêncio perpétuo, em 1773, em grande parte devido à polêmica em torno do dogma da Imaculada Conceição. Para olhos contemporâneos, isso pareceria um problema solúvel, visto que a Imaculada Conceição agora é oficialmente dogma desde 1854. No entanto, enquanto ainda estava em debate por sucessivos papas que discordaram uns dos outros ao longo dos séculos, os papas que defendiam o dogma tendiam a favorecer a de Sor Maria de Ágreda, causa para a santidade, e aqueles papas que não favoreciam o dogma não favoreciam sua causa de santidade. No entanto, Sor Maria de Ágreda sentou-se em sua mesa e escreveu mesmo assim a vida de Maria como ela percebeu por meio de suas visões e como ela a entendeu por meio de sua literatura do proto-evangelho e outros escritos, de João, e outros escritos, que forneceram material suplementar repleto de detalhes específicos que eram comumente aceitos em seu tempo. Assim, Sor Maria retrata vividamente os pais idosos de Maria, Joaquim e Ana, os 15 degraus que Maria subiu com majestade e firmeza de espírito, a caminho da apresentação no templo, e o dia da morte de Maria como a sexta-feira antes da festa da Assunção de Maria ao céu, em 15 de agosto. Mais importante, Maria de Ágreda também registra seus diálogos internos com Deus Pai, Cristo e Maria, e estes são intercalados ao longo do texto, para que dele possamos destilar sua relação com Deus e Maria, bem como a natureza e o refinamento de seu estado espiritual ao começar a escrever. Um tratamento especial para o aficionado por essa oração relacional pode ser encontrado nos diálogos dramatizados entre Maria e a sua disposta pupila, Sor Maria. No final da maioria dos capítulos da Cidade Mística de Deus, as doutrinas de Nossa Senhora. Nestes, passamos agora para a segunda abordagem, a declaração do padre José Falces em 1692, conforme citado por Manuel Pefia Garcia, Sor Maria de Jesus Ágreda. Tem uma porção de rodapés aqui, de informações aqui, peraí. Para compreender a interpretação de Maria de Ágreda que ela faz de Maria, isto é, Maria em seu papel de exemplar e mestra, de exemplo e mestra, modelo e mestra, como professora, no final de todos os seus capítulos da Mística Cidade de Deus, inseriu uma seção frequentemente intitulada Instruções da Rainha Celestial. Nessas sessões, Sor Maria gravou seus diálogos internos com Maria. Neles, Maria aconselhava a própria Sor Maria de Ágreda de um pináculo de sabedoria, intercalado ao longo da biografia de 2.700 páginas. Esses diálogos cobriram uma gama generosa de conselhos sobre a vida espiritual que uma freira de sua época pode precisar e apreciar.
Certas joias se destacam nesses adendos pessoais, principalmente o conceito de crescimento espiritual. Ó minha filha, disse-lhe Maria, esqueça todas as coisas terrenas no esconderijo do teu silêncio e imita-me com todo o teu fervor. Dilata o teu coração, fica alerta. Maria instruiu a sua pupila. Dilate o seu coração. Que o entendimento se dilate, que o entendimento cresça. Elevar-se em pensamento ao mais nobre, ao mais excelente, ao mais perfeito e ao mais divino. Hoje em dia, é claro, a medicina e a tecnologia modernas estão repletas de exemplos da utilidade da dilatação. Na optometria, o colírio dilata a pupila do olho para que o médico examine sua saúde. Na fotografia, os ajustes da abertura da lente de uma câmera permite vários níveis de exposição à luz em uma fotografia. Na gravidez, a dilatação cervical da barriga é essencial para o parto natural. Muito importante em cardiologia, a dilatação saudável dos vasos sanguíneos e artérias facilita o fluxo essencial de sangue para dentro e para fora do coração. Na época de Sora Maria de Águeda, o conceito de dilatação era muito metafórico, mas não menos significativo, afinal, a natureza do coração está muito próxima da natureza da alma. Na França do século XVI, São Francisco de Sales escreveu sobre a importância de ouvir, para ouvir Deus falar no fundo do coração. E no capítulo 3 do Castelo Interior, Teresa de Ávila também fala sobre isso, Tudo mais. Tá falando aqui um monte de rodapé aqui, peraí. Maria de Águeda, na vida de Maria, menciona brevemente a doçura interior resultante dessa abertura da alma. No século XX, o Papa João Paulo II pregou que o coração na cultura bíblica e também em grande parte de outras culturas é o centro essencial da personalidade em que o homem está diante de Deus, como a totalidade do corpo e da alma. Observe então, minha filha, Maria diz a Soror Maria, que o exemplo desses eventos da minha vida deve servir para ti, para a tua instrução e direção. Guarde este meu exemplo com amor em seu seio, em seu peito, e permita que dilate sempre o seu coração. Foi uma lição que Soror Maria abraçou de todo o coração e que ela compartilhou com frequência em anos posteriores com o seu amigo espiritual, o rei Filipe IV da Espanha. A senhora continue a me ensinar e a me iluminar, disse o rei Filipe. Soror Maria orou para que meu coração se dilate no mar de tuas perfeições, fornecendo-me material digno para o louvor de Deus Todo-Poderoso, disse rei Filipe. Soror Maria de Ágreda relatou que a rainha tornou-se mais íntima dela e continuou sua relação com sua alma, enchendo-a com a luz e conhecimento da vida eterna. Nesses estados dilatados do coração, Maria de Águeda se abriu a todas as fases da vida de Maria Santíssima e, claro, especialmente a vida dela como mãe do Redentor e o seu papel materno durante a vida e paixão de Jesus Cristo. A semelhança entre Cristo e sua Santíssima Mãe é claramente manifesta. Escreveu Soror Maria descrevendo a espada da dor compartilhada que perfurou o coração do filho e da mãe ao mesmo tempo no jardim do Getsemane, a ponto de Maria concordar e cooperar plenamente com a redenção. Tão comovente é o retrato de Soror Maria do amor maternal de Maria que o ícone do cinema Mel Gibson leu A Cidade Mística de Deus para fazer o filme, Ele também leu A Cidade Mística de Deus, Mel Gibson. Maria de Águeda, na vida de Maria, em outras referências, em preparação para escrever o roteiro do filme da Paixão de Cristo, lançado em 2004, muitos críticos de cinema notaram que o filme de Gibson retrata a Paixão de Cristo com um tratamento pungente do ponto de vista de Maria, frequentemente focando nos olhos magneticamente tristes, enquanto seguem as repetidas torturas sofridas por seu filho. Existem outras semelhanças notáveis entre o tratamento da Paixão de Gibson e Soror Maria de Ágreda. Como no filme Cidade Mística de Deus descreve Maria encontrando Jesus no caminho para o Calvário e Maria desejando morrer no lugar de seu filho. Ele retrata a presença insidiosa de Satanás durante todo o processo, os planos fornecidos a Maria, por Maria para limpar o sangue de seu filho e as descrições aflitas da freira gentil de golpes incessantes golpeando o Salvador e sua carne despedaçada. Ao fazer isso, Soror Maria fornece inúmeras imagens da força inabalável de Maria Santíssima, seu amor maternal por seu filho e o vínculo inquebrantável, embora muitas vezes não falado entre eles. No momento em que o volume final, intitulado A Coroação, foi escrito descrevendo a vida de Maria após a morte de seu filho, Soror Maria descreve Maria sendo elevada ao trono de Deus e o convite da Trindade para ela ser absorvida no abismo de sua divindade.
Maria de Ágreda, sobre a vida de Maria, esclareceu que foi estendido a Maria, na medida do possível, uma mera criatura. Este conceito de mera criatura, entretanto, e seu potencial é uma parte intrínseca da beleza e da inspiração da biografia revelada Soror Maria por Maria. Por meio das revelações de Soror Maria de Ágreda, transmitidas a ela por Maria Santíssima, os leitores da mística Cidade de Deus, como meras criaturas, são convidados a participar intimamente, não apenas da história da redenção, mas também do seu processo de santidade. À medida que Soror Maria progride em seu texto e compartilha as revelações de Maria Santíssima, o que fica claro é que não se trata de uma experiência passiva pelo convite expresso da Virgem Maria. Soror Maria de Ágreda é convidada a se engajar no caminho do crescimento espiritual com Maria como guia e mestra, assim como o leitor. Por fim, é o tratamento de Soror Maria de Ágreda sobre o papel de Maria na redenção que leva-nos perfeitamente para um exame do trabalho da abadesa como um poema teológico. Metáforas em um poema teológico na mística Cidade de Deus, onde descreve como Maria sendo a Nova Jerusalém, uma mística Cidade de Deus. Logo vi um véu preciosíssimo cobrindo um tesouro, e meu coração ardia de desejo de vê-lo erguido e de olhar para o mistério sagrado que entendi estar escondido embaixo. Logo o véu caiu inteiramente e meus olhos interiores viram um grande misterioso sinal no céu. Eu vi uma mulher, uma linda senhora e rainha, coroada com as estrelas, vestida com o sol, e a lua estava aos seus pés. Essa imagem deslumbrante evoluiu para a representação de Maria por Soror Maria de Ágreda e foi posteriormente infundida com imagens de São João no livro do Apocalipse. João viu um novo céu e uma nova terra, a cidade santa Nova Jerusalém descendo do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Maria de Ágreda, quando fala sobre a vida de Maria, publicado em 2009, equiparou esta imagem como a mãe de Deus, que raciocinou como Maria providenciando uma morada para Cristo em seu ventre, assim como João descreveu a cidade de Jerusalém como a morada de Deus para os homens. Assim, a Nova Jerusalém tornou-se para Soror Maria uma metáfora duradoura, e ela começou a se referir a Maria Santíssima como realmente a cidade própria de Jerusalém, cunhando a frase do título do livro, Cidade Mística de Deus. Maria escreveu eloquentemente como a Nova Jerusalém, ela sendo uma Nova Jerusalém, uma arca também da aliança, escrevendo que todos os seus dons, sua grandeza e virtude são a causa de uma nova maravilha para os santos. Novo também porque ela veio depois de todos os antigos padres, patriarcas e profetas, e nela foram renovados e cumpridos todos os seus clamores, suas profecias e promessas. Porque ela veio depois de todos os promessas. Nova, porque ela veio sem o contágio da culpa original e sob uma nova dispensação do pecado, da lei do pecado. Maria de Ágreda retrata Maria fazendo uma serenata para o seu filho em orações que eram como renda escarlate, com a qual ela amarrou e assegurou seu amor. Toda a cidade mística de Deus é uma grande construção da teologia poética. Escreve Antônio Artola Arbiza, e quando muitos pensamentos expressos pelo Papa Paulo VI, enaltecendo o caminho da beleza, tão distinto do caminho da verdade, perseguido por cientistas e teólogos. Artola cita o espanto após a publicação desses livros, por seus conceitos sutis de espiritualidade, seu estilo sobre a técnica narrativa, sua especulação lúcida aumentada à luz silenciosa da oração e seu sentimento mariano piedoso. No entanto, ele conclui que é, em última análise, um poema. Em 1999, o secretário de Estado do Vaticano emitiu uma declaração de que não havia erros de fé ou moral nos livros da Cidade Mística de Deus. No entanto, a declaração atrapalhou a causa de santidade da Soror Maria de Ágreda, porque especificava ainda o que a Mariologia da Cidade Mística de Deus diferia da Mariologia do Vaticano II. Em resposta, em 2003, o presidente da Sociedade Espanhola Mariológica, membro participante da Pontifícia Academia Mariana Internacional de Roma, padre Henrique Llamas, veio em defesa da Soror Maria de Ágreda. Ele escreveu um livro de 3 anos, que 3 anos depois seria publicado em inglês, como Venerável Maria de Ágreda e a Mariologia do Vaticano II. Nele, Llamas, conforme traduzido por padre Peter
Fornece exemplo após exemplo de semelhanças harmoniosas entre a mística Cidade de Deus e o Lumen Gentium. Ao fazer isso, ele adverte o leitor a não confundir as vastas diferenças estilísticas entre os dois documentos, o caráter econômico e teológico do Lumen Gentium e o estilo repetitivo narrativo exuberantemente barroco da mística Cidade de Deus, com a similaridade essencial entre os dois. Anteriormente, em uma produção de 1995 da Rádio-Televisão Espanhola titulada Soror Maria, la Dama Azul, na série Mulheres da História, dirigida por Maria Teresa Álvares, Artola Arbiza o descreveu de forma semelhante, chamando-o de poema teológico. Daí eu já coloquei esse documentário aqui, né? Acabei de colocar hoje esse documentário da Dama Azul. Maria Diágna sobre a vida, uma vez que a versão abreviada da mística Cidade de Deus é frequentemente classificada como estando entre os 10 primeiros livros em uma lista de 100 livros mais comprados sobre numerologia na Amazon.com. Vamos atribuir à mística Cidade de Deus o seu lugar de direito entre os textos que honram Maria. No entanto, ao contrário de alguns leitores bem intencionados, não precisamos ser compelidos a ler a Cidade Mística de Deus literalmente, mas a aceitar como verdade revelada o número de degraus que Maria subiu em seu caminho para a apresentação no templo, ou a data exata de sua morte, em vez de aplicando o discernimento a essas revelações privadas, visionárias, místicas sobre a Maria. Vamos além da extravagância barroca da mística Cidade de Deus. Vamos desfrutar da imersão de sua autora na oração silenciosa enquanto ela contempla a Virgem. Vamos dilatar nossos próprios corações para ouvir os diálogos internos da doutrina da Mãe Santíssima como mestra. E vamos desfrutar da poesia teológica da mística Cidade de Deus para subir às alturas do amor de Cristo enquanto seguramos a mão de sua mãe. Fiat.